ouvinte da Palavra de Deus, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. A mensagem de hoje é o arrebatamento das primícias. A Bíblia diz que haverá um arrebatamento para o povo de Deus. E ao tomarmos os textos específicos ao assunto, vamos perceber que este arrebatamento não será de uma única vez, mas sim em duas fases. Exatamente por este fato se fortaleceu ao longo dos anos duas escolas distintas, uma apresentando o arrebatamento antes da grande tribulação e outra afirmando que ele virá após a grande tribulação. Porém, se entendermos estas duas fases, a polêmica acaba, pois as duas escolas estão certas em partes, pois alguns irmãos serão arrebatados antes e outros depois deste grande sofrimento que virá sobre os habitantes da terra. Apocalipse 3:10 diz: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Haverá uma provação sobre o povo que estará habitando na terra neste tempo. A grande questão é quem estará aqui neste tempo. Alguns dizem, a igreja estará. Outros dizem, não, ela vai subir antes. Mas o que a palavra diz a respeito, o que o Senhor Jesus nos ensinou a respeito dessas questões? Há uma condição aqui no texto bem claro que diz, porque guardaram a palavra, porque perseveraram. Então, sim, o Senhor promete guardar os seus filhos desta provação. Mas há uma condição aqui, não é algo generalizado, como nós podemos dizer. A Bíblia diz, na Apocalipse 3:10, que nós seremos guardados. Os que serão guardados aqui, o texto é muito claro em dizer que serão aqueles que perseveraram, eles que guardaram a palavra. Outro texto sobre esse assunto é Mateus 24:40. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, pois, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, esse outro texto vai, mais uma vez, confirmar a questão da vigilância. Se o Senhor Jesus disse que necessitamos de vigilância, então está muito claro e óbvio que há uma possibilidade de esse dia da provação vir sobre nós e ser uma surpresa para nós. Então, se nós temos de ficar igual o dono desta casa, porque não sabemos a que hora, precisamos estar vigilante, então, e que a questão aí separa as pessoas, uns serão deixados e outros subirão. Isso mostra que há sim a necessidade de vigilância e que não são todos que serão arrebatados na primeira fase, porque a palavra também é clara em dizer que há um arrebatamento um pouco mais tarde, e nós vamos ver os detalhes dele em outro texto. Lucas 21:34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vós inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem
para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então esse outro texto de Lucas 21:34 diz que nós devemos, mais uma vez, perseverar, vigiar e orar para que esse dia não nos apanhe como um laço, porque ele há de sobrevir sobre os habitantes da terra, mas não necessariamente nós precisamos sofrer nesse tempo. Mas há mais uma vez aqui uma condição: estar preparado para que nesse dia nós possamos estar naquela condição que o Senhor espera de nós. Apocalipse 14:1 diz: Olhei, e diante de mim estava o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Era como o de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Então, mais um texto mostrando que haverá nos últimos dias um povo comprado, um povo separado, um povo que será arrebatado primeiro, que nós chamamos de os primeiros frutos da terra. E o próprio texto diz que são as primícias compradas para o Cordeiro. E o Cordeiro aqui, o livro de Apocalipse é cheio de figuras, é o Senhor Jesus. Apocalipse 12:1 diz: Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem, um filho varão, em outra tradução, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão se colocou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Porém, o texto é claro em dizer que a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante quanto tempo? Durante 1260 dias. Então, 1260 dias são 3 anos e meio. E 3 anos e meio é a metade da última semana. E nesta metade da última semana, então, ocorrerá o arrebatamento das primícias. Na última mensagem eu disse que esta última semana de anos, durante 7 anos, acontecerá o engano sobre a terra, né? A operação do engano. Porém, a grande tribulação propriamente dita se daria na metade da semana. Todos os textos vão dizer a respeito desta grande tribulação como sendo 3 anos e meio e não como 7 anos, como alguns irmãos pensam. Temos outro texto. Quem é, pois, o seu Senhor?
E o servo fiel, quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega de sua casa para lhe dar sustento no seu tempo devido. Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens, mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Então comece a bater em seus conservos e a comer e beber com os ébrios, os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e em hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, esse texto aqui fala de dois servos, e servos na palavra de Deus não são pessoas do mundo. Toda vez que a palavra de Deus se referir a servos, seja servo bom ou servo mau, isto é uma menção, uma citação aos filhos, né? Então, esse servo mau aqui é comparado com aquele que um será deixado e outro tomado. Então, mostrando a distinção daquele que serve com fidelidade a Deus, daquele que não vive na ociosidade, naquele que vive com um padrão moral de conformidade com a palavra, que perseveraram na palavra, e assim, de acordo com Apocalipse 3:10, eles serão guardados desta hora da provação. E se o servo não se aprontar, como diz o texto, ele será punido, ele será castigado, ele será disciplinado nesse tempo da grande tribulação. Só voltando aqui um pouco, que eu li o texto anterior e não comentei sobre ele, o texto de Apocalipse 12 diz que o filho varão, ele será arrebatado até o trono, mas que a mulher, a maior parte da igreja, ainda ficará no deserto e será sustentada por 3 anos e meio, que é exatamente o tempo, a segunda metade desses 7 anos, dessa última semana, que será o tempo da grande tribulação. Então esse filho varão que sobra é a parte mais forte da mulher. Esta mulher aí é a figura de todo o povo de Deus, desde Abel até o último. E a maior parte, infelizmente, ficará nesta terra e sofrerá esse terrível tempo, essa terrível aflição, esse sofrimento que está por vir, que é chamado pela palavra de hora da provação. Mas nós não precisamos ficar, o Senhor não faz provisão para que nós fiquemos, então a questão é vigiar e fazer parte desse filho varão, dessa parte mais forte da mulher, e não a mulher que ficará no deserto, ainda que seja sustentada por esse tempo. Outro texto referente ao assunto é Apocalipse 14. No Apocalipse 14 nós temos o resumo dos principais acontecimentos do tempo do fim. E entre esses principais acontecimentos, assim como tem o arrebatamento das primícias, como nós vimos ali, começando o texto em 14:1, nós temos em 14:14 outro arrebatamento, mas não das primícias, daqueles nossos irmãos que ficarem na grande tribulação, que pode ser qualquer um de nós, se nós não vigiarmos. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz aquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra, a seara da terra, já está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice pela terra, e a terra foi ceifada. Então, o povo de Deus, no qual a igreja está incluído, é chamado como figura também de lavoura de Deus. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 3, lavoura de Deus somos nós. Então é uma figura, né, que há a respeito da igreja. E assim como
nós vimos a expressão primícias, se referindo aos primeiros frutos. Também haverá um arrebatamento próximo ao final da grande tribulação, que aqui no texto é chamado de ceifa, né? Aí é a colheita dos últimos frutos. Nesse tempo, realmente, todos os cristãos que estiverem vivos aqui, porque nós sabemos também que muitos irão ser os mártires, e também tem algo bom a respeito disso. Não que nós devamos querer ficar aqui por causa disso, mas que todos os cristãos que ficarem na grande tribulação, eles serão vencedores para o reino. Eles serão considerados vencedores sobre a besta, porque nenhum daquele que tem o nome escrito no livro da vida aceitará a marca da besta, a marca do anticristo. Mas todos os que não têm o nome escrito no livro da vida irão adorar o anticristo e aceitar esta marca. 1 Coríntios, temos outro texto aqui, melhor, 1 Tessalonicenses 4,16. Esse é o texto mais usado por muitos mestres para dizer que toda a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mas esse texto fala de um arrebatamento de uma maneira geral, e ele mostra um aspecto aqui muito importante, que é a trombeta de Deus. E o Apocalipse é específico em dizer que trombeta é essa, norteando assim o tempo deste arrebatamento. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que aqueles que irão ressuscitar primeiro. Mas os que ainda estiverem vivos na terra, neste tempo, ele será arrebatado mediante o toque desta trombeta. E essa trombeta, quando nós estudamos as trombetas lá em Apocalipse, a gente vai ver que é a 7ª trombeta. Ela marcará o término da grande tribulação, entre as coisas nelas contidas, porque ela é muito inclusiva, há muita coisa incluída nela, e uma das coisas é esse tempo final da grande tribulação. Então, realmente fala dessa segunda fase, esse texto de Tessalonicenses. Temos aqui também 1 Coríntios 15, 51, que vai mencionar a questão da trombeta. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, nesse tempo, o Senhor realmente, se ainda estiver algum cristão, algum participante da igreja, algum membro da igreja do Senhor Jesus aqui, eles serão arrebatados, porque todos os filhos de Deus terão de passar pelo tribunal de Cristo. E nesse tempo estará ocorrendo o tribunal de Cristo, e eles precisarão ser ressuscitados se eles tiverem morrido, ou serem arrebatados se eles estiverem vivos. Na próxima mensagem eu continuarei dando continuidade nesta matéria, que trata dos últimos acontecimentos. Jesus é o Senhor.